Boa noite, amigos. Vânia, Luciene, Silvia, Walter, Alessandra, um grande abraço. Obrigado a todos pela presença. Deixa eu ver aqui em cima. Fanny e Alessandra. Aparecida, todos bem? Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje nós vamos abordar um tema bem interessante para o cotidiano da vida, não é? Não só nosso, como de todos que estamos encarnados, que é obsessão e vampirismo. Nós vamos hoje abordar um tema e um assunto que se encontra contido no livro Ação e Reação, não é? Ditado pelo espírito André Luiz, ao médium Francisco Cândido Xavier. Esse livrinho aqui fica espelhado, o contrário, mas tem até o valor, né? Eu comprei na Feira do Livro, lá na Casa Espírita, vou até tirar agora, esqueci. Paguei R$5 nesse livro, gente, olha. Novinho, né? Em estado de novo. E eu tinha esse livro há muito tempo atrás, eu tinha lido, e eu acho que devo ter doado para a Casa Espírita, como fiz em outras oportunidades. Ô, Arielle, tudo bem? Obrigado, boa noite. E agora eu comprei de novo porque eu estou relendo, né? Estou relendo esses livros da série André Luiz e vários outros, né? Agora que eu aposentei, dá tempo de ler bastante. Oi, Marilda, um abraço, tudo bem? Então, essa história aqui da obsessão está nesse livro aqui, né? No capítulo 8 do livro, cujo título do capítulo 8, deixa eu ver aqui, isso. Preparativos para o retorno. Então, esse título, Preparativos para o Retorno, está no capítulo 8 desse livro, Ação e Reação. Eu vou explicar daqui a pouquinho esse pedacinho aqui, dessa parte, né? E vamos falar também sobre vampirismo. Oi, Norma, um abraço, obrigado pela presença. Boa noite. Vamos dar os recadinhos antes. Eu não gosto de perder muito tempo com recadinho, porque o assunto é tão empolgante, né? E acaba que o tempo que tem é pouquinho, então eu quero aproveitar ao máximo, tá? Bom, então nós temos lives todos os dias, tá? 18 horas, cada dia um de nós aqui profere a live. E nós temos também as atividades presenciais na Casa Espírita, de domingo, às 9 da manhã, que é a palestra espírita. De segunda-feira, nós temos a assistência espiritual desobsessão. Na próxima segunda vai começar ainda às 18h50, mas depois nós estamos pretendendo começar às 19h30, para ficar melhor para as pessoas chegarem com mais tranquilidade, né? Porque muita gente sai às 6 do trabalho e fica apertado. Então a gente vai, não na segunda agora, na outra, começar às 19h30. E aí, quem tiver necessidade, quiser comparecer, pode comparecer. Quem for pela primeira vez e estiver precisando do tratamento espiritual, aí chega um pouquinho antes, uma meia hora, uns 40 minutos, para passar pela entrevista. Bom, terça-feira nós temos duas atividades que começaram agora, dia 1º, esta semana. Uma online, que é o curso básico de Espiritismo, então toda terça, 19 às 20 horas. O curso vai durar um ano, começou dia 1º agora e vai até o dia 6 de dezembro, com intervalo no meio do ano, no mês de julho, que é o recesso escolar. Temos também, no mesmo horário, 19 às 20 horas, presencial o estudo do Livro dos Espíritos. Então é bem legal também, né, fazer esse estudo presencial em grupo. Quarta-feira, nós temos às 20 horas o passe magnético. Todas as atividades abertas ao público. Quinta-feira, 15 horas, às 16, nós vamos ter o estudo da doutrina espírita. E na sexta-feira, 19 horas, nós teremos a palestra evangélica. De sábado, às 16 horas, nós estamos tendo um curso de médiums, mas ele já está em andamento e não admite, no momento, novas inscrições. No meio do ano, maio mais ou menos, junho, nós vamos ter um novo curso, que é o curso Aprendizes do Evangelho. E aí, então, quando chegar na época, a gente divulga melhor, tá? Bom, na quinta-feira, 16 às 16h30, nós temos a assistência espiritual, mas aí era toda privativa aos médios. Então essas são as tarefas na Casa Espírita, presenciais. E nós temos um canal no YouTube, onde todas as palestras proferidas aqui
no Facebook, depois são editadas e colocadas lá, nesse canal do YouTube. CEMNPOA, não é? Você digita no YouTube, você vai entrar nesse canal da Casa Espírita, e lá vão ter todas as palestras, etc. Aí escolhe lá qual que tem interesse, dá o like, se gostou, compartilhe e se inscreva. Bom, nós temos um celular, né, um WhatsApp, que é o 963004552, que funciona como uma espécie de uma secretaria. Então a pessoa tem alguma dúvida, tem algum pedido para fazer, saber horários, quando funciona, inscrições para cursos, pode enviar o WhatsApp que a gente responde, tá? E nós vamos ter, por fim, agora dia 12, eu acho que é dia 12, que é o segundo sábado do mês. 12 ou 13, né? Qual que é mesmo agora? Peraí, deixa eu ver aqui, já vou fazer confusão aqui. Na realidade é dia 12 mesmo, dia 12 que é o segundo sábado deste mês, porque sábado agora é dia 5. Então, sem ser sábado agora, dia 5, no outro, que é no dia 12, nós vamos ter a campanha da Fraternidade Alta de Souza, e nós vamos estar lá, nós teremos lá 2 pessoas, né, das 15 às 16h30, recebendo as doações de alimentos, para distribuirmos para as famílias carentes. Então, quem desejar contribuir, praticar a caridade, basta levar lá a cesta básica, ou o item da cesta básica que puder levar. Boa noite, Brandina, um abraço, obrigado pela presença. Às vezes a pessoa não tem a cesta básica inteira, ela leva o que ela puder, um macarrão, o que for, não tem problema. Tá? Porque a gente tem a oportunidade de contribuir, de ajudar, para nós é uma vitória, não é? A gente está ajudando quem está precisando, né? Porque quando a gente está ajudando, significa que nós não estamos precisando ser ajudados, o que já é uma bênção, não é? Bom, fora, além desse dia, que é o dia 12, que é o dia específico que vamos receber, pode comparecer em quaisquer dos dias que eu falei e entregar lá que nós recebemos. Tá ok? Então, vamos fazer uma prece agora para a gente começar. Fechar os olhos e fazer juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, então o tema é obsessão e vampirismo. Tem uma diferença nessas duas situações, embora nas duas você vai encontrar a influência espiritual, mas na obsessão ocorre que o espírito obsessor ele quer prejudicar o obsediado, né? Quer destruir, prejudicar, por razões diversas. No vampirismo ele não quer isso, ele só quer aspirar, né, os fluidos que a pessoa exala. Mas ele não quer a destruição da pessoa. Então essa é uma grande diferença. Bom, o caso que eu vou relatar para vocês, que está nesse livro Ação e Reação, capítulo 8, Preparativos para o Retorno, a história, bem resumida, é a seguinte. Havia 3 irmãos que receberam uma herança, né? E um desses irmãos matou os outros 2. Né? E aí depois ele morreu também. Mas deixou essa herança para a esposa e para o filho. Bom, e depois essa esposa acabou também desencarnando e ficou esse filho com toda a herança. Era uma herança grande, fazendas, tudo. Dinheiro, aplicações, né? E o que acontece é que o André Luiz, juntamente com a esposa do assassino, que já se encontrava na dimensão espiritual, né? E mais os mentores se dirigiram ao antigo lar dela, onde vivia o filho. Não é? E na dimensão espiritual, o ex-marido dela, que havia praticado o duplo homicídio contra os irmãos, se encontrava em situação muito precária, no umbral, não é? Sofrendo, totalmente alienado. E antes de se dirigirem lá
para o lar terrestre, eles foram, a pedido dela, ao ambiente umbralino onde ele se encontrava. Ela já havia tentado outras vezes, mas não tinha obtido sucesso. Seja porque ele estava totalmente alienado, mas, sobretudo, porque ele se encontrava encarcerado por outros espíritos que não permitiam nem a aproximação, sequer um elo mental. Então, ela tentou ir lá, mas era repelida, os outros espíritos não permitiam, espíritos violentos. Porque ele, como um assassino, a vibração dele, inevitavelmente, o levou para um ambiente umbralino onde ele se encontrava. Bom, mas ela acabou se dirigindo no astral médio, onde há, não é, os postos avançados, e em conversação com o mentor, André Luiz estava lá, ela pediu autorização para ir tentar mais uma vez. E foi autorizado, e foram lá em caravana, e aí sim, em caravana, né, uma proteção espiritual mais elevada. Os outros espíritos que o prendiam não conseguiram fazer frente, ela conseguiu se aproximar do ex-marido, se aproximou, mas ele estava num estado de alienação tão grande que não percebia sequer a presença dela, o mesmo pensamento dela e de ninguém. Então, aí, o que ela fez? Ela pediu autorização para o mentor que estava ali, que era o Silas, para fazer uma prece, não é? E aí ela se ajoelha, né? Pega o ex-marido, né? Espírito do ex-marido, e coloca a cabeça dele em seu colo, e ela então eleva as mãos e os olhos para o céu e profere uma prece sentida, profunda, com amor de mãe, exatamente para a mãe Maria de Nazaré. Então ela fez um pedido, um clamor de mãe para uma outra mãe. E o requerimento dela para que pudessem ela e o marido voltar numa experiência encarnatória, esse era o pedido dela. Que a mãe permitisse a ela e o ex-marido retornar a uma encarnação. Vocês vão vendo bem o negócio aí. Voltar para uma encarnação, retomar posse daqueles bens que eles tinham e que o ex-marido tirou dos irmãos, e ainda receber aqueles irmãos que ele matou como filhos, e assim, de alguma maneira, eles conseguirem restituir para os filhos a fortuna que deles foi retirada. Olha só uma coisa, mas fez com tanto fervor, com tanto amor, que quando ela terminou a prece, estava chorando assim, né? E todo mundo que estava ali, porque foi uma prece muito sentida, e quando ela fazia a prece, saíam luzes do peito dela, assim, dirigidas ao alto. E, gente, imediatamente a prece dela foi atendida e foram derramadas luzes de uma intensidade tão grande dos ambientes espirituais superiores sobre ela e o ex-marido dela, né, da última encarnação, que ele despertou na hora, coisa que os mentores tinham tentado com passe magnético, com tudo, e não tinham conseguido. Então vocês vejam que a força de uma prece é muito superior, inclusive, a técnicas de passes, de tratamentos espirituais e tudo isso, né? Então, o sentimento, o amor, ele é muito superior, muito mais profundo, né? De uma potência tão intensa e muito maior do que uma técnica de tratamento espiritual, como foi tentada em relação ao ex-marido dela, ninguém conseguiu despertar. Bom, aí então, desperto, os mentores o pegaram e o levaram lá para o posto avançado para ele ficar ainda em sono, né, sono provocado, para ir aos poucos ir despertando e para prepararem para ele uma nova encarnação, e inclusive para ela também, que foi o que ela pediu. Então, vejam bem o que ela pediu, porque o quadro foi o seguinte: o ex-marido dela matou os irmãos para ficar com a fortuna toda. Bom, aí ele morreu, a fortuna ficou para ela e para o filho. Então ela usufruiu da fortuna, embora ela não tivesse matado ninguém, mas ela acabou usufruindo. Então ela também sentia que tinha uma certa culpa, porque, queira ou não queira, ela usufruiu do dinheiro.
embora ela não tivesse feito nada errado. Então ela queria também corrigir e ajudar o marido e resolver toda aquela contenda que estava ocorrendo. Mas não para por aí a trama. A coisa é um pouco maior. Eu só estou dando um preâmbulo para vocês. Porque o que aconteceu nesse negócio aí? Os dois irmãos que o ex-marido matou estavam desencarnados, mas eles não estavam em qualquer lugar. Eles estavam lá na casa do sobrinho que é filho dela e do marido que matou os dois irmãos. Eles estavam lá obsediando o sobrinho, porque ele ficou com a fortuna. Fortuna que os tios consideravam que pertenciam a eles. Fortuna que eles consideravam que pertenciam a eles. Então eles não davam trégua. Nós vamos chegar lá já. Bom, aí então o ex-marido foi levado lá para ficar em sono provocado, né, no posto avançado. E ela, o nome dela é Alzira, junto com o Silas, um mentor, e mais o André Luiz e mais 2 trabalhadores foram lá, se dirigiram para um ambiente terrestre, porque isso tudo que eu falei era no umbral. Umbral médio. Bom, aí eles foram para um ambiente terrestre, lá na casa dela, que era uma fazenda. Chegando lá, o filho dela estava lá, que o filho era casado, tinha 2 filhas, esposa, 2 filhas, né? E qual que é a situação do filho dela, né? A obsessão que ele passou a receber dos tios era tão grande que ele ficou numa condição de quase alienação, porque os tios passaram a estimular nele um desejo secreto que ele já tinha, que era de ter dinheiro. Era de ter dinheiro, de ter posse, né? De ter posse. E isso foi estimulado neles. E, inclusive, os tios foram lá nas regiões umbralinas e trouxeram mais de 12 espíritos usurários. Espíritos que, durante a encarnação, viviam fixos e presos na ganância do dinheiro, na usura. Então, pegaram esses 12 espíritos usurários, que estavam com a mente totalmente voltada para o dinheiro. Aliás, como eu contei naquele caso do avô do André Luiz, que também apresentava esse quadro, então eles vão lá, pegam essa pessoa que está lá alienada e levam para o plano terrestre e botaram ali na casa, onde o Luiz, né, que era o sobrinho, se encontrava. Aí a mente dele começou a só pensar nisso, só pensar em dinheiro, na posse. Ele tinha fazenda, tinha dinheiro no banco, aplicações, algumas que a esposa até nem sabia, e ele guardava dinheiro dentro de casa, dinheiro, moedas, ouro, joias, guardava tudo lá, que tinha medo de alguém pegar. Então ele não confiava, ele deixava lá embaixo do colchão, dentro dos armários, não é? E aquelas entidades usurárias, cada vez mais teciam fios que penetravam na cabeça do Luiz e a mente dele ficou fixa. E os tios queriam isso. Por quê? Porque os tios não queriam permitir que o sobrinho gastasse o dinheiro que era deles. Então, o que eles fizeram? Vamos implantar na cabeça do nosso sobrinho a ideia da usura, para ele ficar sovina, guardar o dinheiro, não gastar nem para comprar pão. Ele comia pão amanhecido, que é mais barato. A roupa, não comprava roupa nova, ficava todo mundo com roupa velha, para não gastar. Ele não gastava nada, gente. E os tios queriam isso, porque os tios não queriam que ele gastasse o dinheiro que era deles, que eles consideravam que era deles. Então não deixava o sobrinho gastar. O sobrinho parecia um mendigo e era riquíssimo. Vocês vejam a trama, vocês vejam até que ponto que as coisas acontecem na dimensão espiritual e que nós não sabemos e que nós desconhecemos. Bom, aí a equipe espiritual que estava lá para ajudar, né, acabaram se fingindo, né, de entidades também inferiores para poder ter um meio de conversar com eles, porque se chegasse lá como mentor iam ser repelidos, não ia ter conversa. Então é tipo aquele policial que se infiltra no meio de uma gangue, fingindo que é bandido também. Então, eles fizeram isso. E aí perguntaram, mas como é que é isso daí? Como é que vocês conseguiram fazer isso, né? Desse jeito tão assim autêntico,
né? De uma forma assim que a gente quer saber também como é que vocês conseguem fazer isso. Nós queremos aprender. E aí os dois tios disseram assim, olha, é o seguinte, nós fizemos um curso de obsessor lá no umbral baixo, no umbral raso, no umbral grosso. Tem uma cidade espiritual lá que tem curso de obsessor. Gente, nas cidades espirituais superiores, que são as colônias espirituais, tem curso de mentor. Não é? Vocês sabem disso, né? Então, nas colônias espirituais, como Nosso Lar e tantas outras, tem curso de volitação, tem curso de mentor, mas lá nas cidades umbralinas, do umbral grosso, tem curso de obsessor. E esses dois tios que estavam obsediando o sobrinho, e que trouxeram entidade, umas 12 entidades usurárias para ficarem ali, para fixar mais ainda, que às vezes se eles precisassem sair, as entidades ficavam ali, não saíam. Fizeram um curso de obsessor, por incrível que pareça. E aí os mentores perguntam, mas como é que é? Que eles ensinam para você lá no curso de obsessor? O que eles ensinam lá que vocês estão conseguindo fazer o trabalho de vocês com tanta competência que nós vamos querer fazer esse curso também? Estava só tentando conversar, é claro, né? Então, lá o curso, a base, né, o cerne para você fazer uma obsessão bem feita é você penetrar na intimidade da pessoa que você quer obsediar e descobrir lá no íntimo dela qual é o desejo central dela. Qual é o desejo central dela? Você descobre o desejo central dela e a partir disso você começa a emitir pensamentos, põe chip, faz o que for para aquilo ir ganhando corpo. Mas o desejo central a pessoa já tem. E os desejos centrais principais são poder, prestígio, posse e prazer. E tem vários outros que decorrem desses quatro. Então você tem, por exemplo, o desejo central de prazer sexual, de bebida, de droga, de cigarro e assim por diante. O poder é a mesma coisa, a posse é a mesma coisa e o prestígio é a mesma coisa. Então, eles descobrem o desejo central e eles vão atacar aí. Né? E em nenhum dos livros do André Luiz, Chico Xavier, diz assim, ministro Clarencio, o desejo é manancial de poder. O desejo é manancial de poder. Mas é manancial de poder para o bem e para o mal. Se o seu desejo é um desejo iluminado, ele é manancial de poder para você conseguir alcançar esse objetivo. Né? E crescer espiritualmente, e partilhar, e ajudar, e praticar a caridade, a fraternidade. Mas se o desejo central é inferior, como desses quatro que eu falei, poder, prestígio, posse e prazer, aí você abre campo, aí você abre brecha para a obsessão em você dos seus inimigos, que foi o que aconteceu nesse caso que eu estou contando. Então, eles descobriram o desejo central do sobrinho, que era a posse, e começaram a estimular cada vez mais a posse, né? E a usura. Então chegou num ponto que esse sobrinho, andava esfarrapado, a fazenda começou a decair, porque ele não gastava nada. Não gastava, porque ele guardava o dinheiro. O que era estimulado pelos tios desencarnados. Porque não queriam que ele gastasse, porque os tios encarnados, como eu havia dito, consideravam que o dinheiro era deles e não queriam que o sobrinho gastasse. Né? Praticamente ficavam passando fome lá dentro da casa. E qual que era a ideia da mãe do Luiz, desencarnada, que tinha ido lá no umbral ajudar o marido? Era reencarnar com o marido e receber como filhos esses dois que estavam obsediando o Luiz.
que seriam os herdeiros que foram impedidos de receber a herança pelo irmão que os matou. Então a ideia é voltar na família, de alguma forma, como filho do filho, alguma coisa assim, um deles, né? Com isso, receber a herança, né? Essa mesma herança, e recebendo como filhos esses dois que foram mortos, eles acabariam ficando com a herança que lá atrás lhes pertencia e que acabaram sendo impedidos de receber. Então essa era a ideia que estavam pretendendo fazer, né? E a história se alonga, eu não vou contar toda a história, porque daí eu vou dar spoiler e eu quero que vocês leiam o livro, Ação e Reação, porque eu estou contando só esse pedacinho do capítulo 8, mas o livro tem aí 340 páginas, é um livro muito bacana, Ação e Reação, vale a pena. Quem já leu, relê, como eu estou fazendo, e quem não leu, vale a pena ler. Não é? Então, no livro, de uma forma geral, Ação e Reação, explica que tudo tem consequência. Que tudo o que nós fazemos tem depois uma consequência. Então, toda ação tem uma reação. Toda causa gera um efeito, bom ou mal. Aí é onde a gente precisa realmente cuidar, orar e vigiar, para não praticar más ações, porque nós teremos consequências más. E esse livro trata exclusivamente, praticamente, só dessas situações. É muito interessante. Quem ainda não leu, lê. Quem já leu, relê. Porque quando a gente lê uma segunda vez, a gente vê coisas que não percebeu da primeira leitura. Bom, e no caso do vampirismo, a situação é diferente. Então, um espírito que desencarnou, mas ele ainda continua com necessidades materiais, né, que ele tinha, vícios, né? Os vícios que ele tinha ainda continuam presentes nele. E ele sente necessidade de sentir, né, aqueles prazeres que o vício trazia para eles. Então o que eles fazem? Eles não vão lá para o mundo espiritual, eles ficam aqui no plano terrestre. Para isso eles precisam adensar o perispírito deles, porque senão eles vão ter que descer. Automaticamente vão ser puxados. O que eles fazem? Ao mesmo tempo que eles visam adensar o corpo espiritual deles, eles também aproveitam para sentir os prazeres dos vícios que eles sentiam. Então, suponhamos que uma pessoa que fume cigarro, né? Se fumar cigarro, e aí um espírito desse entra na casa, a pessoa já é fumante mesmo, mas ela não está com vontade de fumar naquele momento. Bom, esse espírito vai entrar na casa e vai emitir um pensamento para o encarnado que é fumante, mas naquele momento não está querendo fumar, por qualquer motivo. O espírito emite um pensamento, um desejo que parte dele e penetra no encarnado, porque a sintonia é a mesma, eles têm sintonia vibracional. E o desencarnado diz assim: eu quero fumar. Eu quero fumar. Na mesma hora que ele pensa isso, emite o pensamento, que a gente fala, mas não é o pensamento. Na mesma hora que ele emite esse pensamento para o encarnado, o pensamento do desencarnado penetra na mente do encarnado, e o encarnado, na mesma hora, pensa que pensou que está com vontade de fumar. Veja bem uma coisa. Ele não estava com essa vontade. Mas aí, dentro dele, vem na cabeça dele, que vontade de fumar, vou pegar um cigarro. Mas na verdade ele nem imagina que é o espírito desencarnado que projetou na cabeça dele, na mente dele, esse desejo que ele não estava tendo. Na mesma hora ele se levanta, porque vem a vontade, que ele não tinha, mas que o desencarnado fez ele ter. Ele vai lá, pega um cigarro, tira um cigarro, põe na boca, pega o isqueiro, um fósforo, sei lá o quê, acende e começa a dar aquelas tragadas assim. Soltando aquela fumaceira toda. Gente, eu nunca fumei na vida, viu? É porque a gente já viu isso muitas vezes, né? Eu nunca fumei na vida. Aí então, gente, é assim que se processa. O desencarnado quer destruir o encarnado? Ele não quer.
Ao contrário, ele protege. Esse encarnado passa a ser um protegido do desencarnado. Porque o desencarnado passa a ser como que uma posse do desencarnado. Porque ele vai usar o desencarnado. Se vier outro espírito ali, ele vai mandar embora. Não, esse aqui já é meu, você não entra aqui. Arruma outro para você, esse é meu. Esse é meu. E ele passa a ser o dono. E o encarnado ser escravo dele. Que a sintonia vibracional é equivalente. Então ele vai começar, o desencarnado vai meio que acoplar o encarnado e sentir aquele prazer do cigarro, que eu não sei qual é, porque eu nunca fumei, mas diz que tem, né? Diz que tem. E ele fica ali, aspirando, sentindo aquela energia, que segundo eles dizem é uma energia prazerosa, não é? A mesma coisa acontece com a pessoa que ingere bebida alcoólica. A mesma coisa. A mesma coisa. E eu vou trazer para vocês agora um relato, que eu acho que eu já contei outra vez, de uma pessoa que era da minha relação, né? Trabalhava no mesmo ambiente de serviço meu, né? E que ele estava na casa dele, né? A esposa estava também, a esposa era médium, clarividente, tudo. Ele chegou, estava deitado na cama, né? De repente, era o dia que ele recebeu o pagamento, tá? Só para vocês terem uma ideia. O dia que ele recebeu o pagamento, estava deitado na cama, a esposa lá, a esposa médium clarividente, de repente, a esposa vê, adentrando ao lar, meia dúzia de entidades espirituais trevosas, andrajosas. Ela olhou para ele e arregalou o olho assim, assustou, né? Aqueles espíritos todos estranhos, né? Feios, né? Cheirando mal, né? E eles perceberam que ela os viu. Olharam para ela, feio, e disseram assim: e você não interfira, porque ele é nosso e vai sobrar para você se você se meter nesse assunto. Os 6 pegaram ele pelos braços e o levantaram e o levaram para fora. Quem não tem clarividência ia achar que ele simplesmente levantou e saiu, mas não. Ele estava totalmente influenciado ali. Ele estava como um autômato, um robô. Eles pegaram pelos braços e levaram e saiu para a rua. Ficou uma semana na rua. Quando voltou, parecia um cadáver. Porque ele queimou todo o salário dele na bebida. Vocês vejam bem uma coisa. E a mesma coisa acontece também com quem usa drogas, né? Maconha, cigarro, cocaína, crack, esses tipos de drogas também. Os espíritos que também precisam dessas sensações, também eles vão se aproximar. Embora quando se trata de droga, assim, já é um negócio mais pesado, que daí envolve espíritos a mais do que somente aquele que está ali. Então aí já passa a ter outras ligações com espíritos mais das cidades umbralinas, que acabam tornando escravo essa pessoa que é viciada em droga e utilizam essa pessoa como moeda de troca para outros espíritos que fazem serviço e tudo mais, né? Então a coisa é bastante ampla, é grave. Então todo tipo de vício, o vício ele decorre do prazer. Então o prazer é um desejo central. Então o desejo central do prazer, da posse, do poder e do prestígio, nós precisamos vigiar. Porque se porventura nós tivermos em nós ainda algum tipo de desejo central e acessórios dele, a gente está abrindo brecha para os obsessores nos acessarem. Abre brecha, é inevitável, porque eles vão recrudescer aquilo que a gente já tem. Não são eles que vão colocar o desejo em nós, gente. Nós já temos em nós o desejo, eles só vão recrudescer, eles só vão ampliar, mas o desejo nós já temos. Então o que eles fazem é ampliar aquilo, eles passam então a dominar, né, a pessoa alvo deles. Então, vamos encerrando por aqui. A recomendação de novo para a leitura desse livro aqui, Ação e Reação, não é? E nós vamos agora para a prece para a gente finalizar, tá? E aí no sábado, se Deus quiser, aliás, talvez no sábado não dê para eu fazer, porque a gente vai começar agora sábado
recomeçar no sábado o curso de médiuns, que eu participo, e pode ser que eu precise trocar com a Ariel e com a Vânia, depois eu vejo com elas, e aí no caso eu faço em outro dia. Mas se der, eu mesmo faço, tá? A de sábado. E amanhã a gente prestigia a live da Vânia, que vai estar aqui conosco, ok? É isso aí, Norma. Obrigado, viu? Então vamos fazer a prece para a gente finalizar, ok? Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, muita luz. Muito obrigado, gente, pela presença, pela paciência de ficar ouvindo até agora. Abraço, Zé Faria, e até a próxima, se Deus quiser. Beijo no coração, fiquem com Deus e vamos em frente, tá? Tchau, tchau.